Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo dentro da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. O meu nome é Rosângela e hoje vamos trazer um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, eu convido a todos a nos ligarmos com esses amigos, esses mensageiros da espiritualidade que estão aqui conosco, conduzindo esse nosso estudo. Convido a todos a fecharem os olhos, se desligarem por alguns instantes dos problemas, das dificuldades, das apreensões e das aflições. Vamos unindo o nosso coração e o nosso pensamento, elevando o nosso sentimento de gratidão a Deus nosso Pai pela oportunidade da nossa vida que a tivemos renovada no dia de hoje. Elevando também o nosso sentimento até Jesus, esse nosso divino mestre, nosso irmão, nosso guia, a luz da nossa vida. Pedindo a Ele, mestre querido, nos ampare, nos auxilie nesse estudo desta noite, que possamos juntos compreender melhor as suas palavras e dessa forma nos tornarmos seres melhores. Se conosco, amigo querido, conduza o nosso sentimento, conduza o nosso pensamento e conduza o nosso entendimento para que possamos chegar mais perto do seu coração bondoso e amoroso. E assim, dessa forma, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. Hoje, nós vamos abordar o capítulo 26. Como nós falamos já, é de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por tema dar de graça o que de graça recebestes. Então, é um trecho, nós vamos estudar o item 1 e o item 2, que tem por título o dom de curar. Então, nas palavras de Mateus, no capítulo 10, item 8, está o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Jesus diz aos seus discípulos e por preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo que por nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. E lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou especulação, nem em meio de vida. Isso é que diz o item 1 e o item 2 de O Evangelho. Aqui nesse trecho, nas palavras de Jesus, transcritas pelo apóstolo Mateus, o mestre proclama a missão dos apóstolos e indica o caminho a seguir. Ele diz, em outras palavras, tirando a compreensão do que ele queria nos transmitir, vão em busca dos que estão em condições de serem curados. Porque muitos procuraram a cura por Jesus, mas nem todos receberam. Muitos também dos que foram curados voltaram a adoecer. As pessoas comuns queriam um fenômeno, queriam o livramento do mal, aquele livramento da sua dor. Mas eles não intentavam um esforço próprio na sua reformulação moral, deixar aquelas práticas antigas. Eles, na verdade, muitos, não todos, não ouviam as palavras de renovação que Jesus trazia, mas não colocavam em prática. Então, eles queriam realmente a libertação
do mal, queriam a libertação do sofrimento, queria algo que lhes desse alento para a sua vida. Aí ontem, na época de Jesus, e como hoje também, muitos procuram esse caminho da cura. Mas a cura verdadeira, nós vamos compreender estudando hoje, envolve todo um processo renovador. Esse processo se opera em nós, dentro de nós, em nós, no que nós verdadeiramente somos. Que nós verdadeiramente somos um espírito, e esse espírito é imortal. Então, a verdadeira cura é a renovação do eu espiritual. Mas fica a pergunta para todos nós. Ouvindo e lendo esse trecho do Evangelho, a gente já remete a uma palavra, a uma cena que diz assim: Jesus operava milagres? Aí a outra pergunta que vem junto a essa e vem bem a calhar no nosso estudo de hoje. Mas o que são milagres? Já pararam para pensar? O que são milagres? Mas vamos começar dividindo o nosso estudo. Primeiro vamos estudar e conhecer melhor a natureza de Jesus. Nós já paramos para pensar sobre a natureza espiritual de Jesus? Ele foi um homem como nós. Muitos dizem que foi uma aparição tangível, um ser assim diferenciado. Mas quem foi Jesus? Esse espírito de escol que esteve entre nós. No livro da Gênese, Allan Kardec, no capítulo 15, item 1, orientado, né, pela equipe do Espírito Verdade, ele diz para nós assim: Jesus, espírito de ordem mais elevada por suas virtudes acima da humanidade terrena. A sua encarnação no planeta foi uma missão direta de Deus. Então, Jesus encarnou no planeta. Então, ele se fez homem como todos nós. Ele foi, na verdade, o enviado de Deus para transmitir a sua palavra, as suas leis, a lição de conduta para todos nós. Não só trouxe por palavras, mas ele exemplificou em todas as oportunidades a mensagem do que ele se fazia portador. O verbo, né? Como disse João Evangelista ao iniciar lá o seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus veio, encarnou e trouxe a palavra de Deus. Era um espírito puro. Ele passou por todas as ordens da escala espírita. Ele já tinha se tornado um espírito puro quando encarnou entre nós. Ele exercia um poder que nós não podemos explicar sobre matéria. Ele viveu aqui entre nós mais na vida espiritual propriamente dita do que na vida material. A sua natureza difere. Por ser espírito puro, nós não podemos nem alcançar o que vem a ser um espírito superior, quanto mais alcançarmos o que vem a ser um espírito puro, como Jesus. Ele possuía a dupla vista permanente, que era uma visão, assim, uma penetração excepcional na energia que pulsava em todos os que o rodeavam. Ele penetrava na história do espírito. Ele via além da matéria. Ele via os méritos, ele via os acertos, os desacertos daquele ser, daquela vida em todas as suas existências. Ele tinha uma visão plena de quem o procurava. Então, se ele operava uma cura, é porque estava estabelecido no arquivo espiritual daquela pessoa que ele poderia e realmente foi curado.
Ninguém escondia de Jesus as suas intenções. Nós não podemos avaliar a sua penetração. Ele viu, né, naqueles 12 apóstolos, humildes, alguns um pouquinho mais eruditos, mas a grande maioria humildes, homens do povo, pescadores, cobrador de impostos, aqueles espíritos preparados para receber e dar o seguimento nos seus ensinamentos. Quando ele fala, ide, curai em meu nome. Então, cada um trazia uma qualificação necessária para que esse evangelho que ele trazia, essas boas notícias do verbo de Deus, se firmasse. Mateus e João pegaram, assimilaram essas mensagens em contato direto com o Mestre. Então, eles sentiram esse pulsar dessa energia de Jesus entre nós. Jesus também via e entrevia toda a fraqueza humana. Ele buscava o que a pessoa tinha de melhor e relevante naquela encarnação. Na verdade, foi o caso que ele enxergou o potencial de Judas Iscariotes. Ele não desprezou aquele potencial organizador de mexer com o dinheiro, com os valores monetários do grupo, de organizar aquele grupo. Mas Jesus entrevia, como falamos agora anteriormente, a intenção de cada um. Judas tinha somente aquela visão terrena. Tanto é que na última ceia ele vira para Judas e diga, faça o que tem de fazer. Cumprir a sua tarefa. A todo momento, ele alertava que o seu reino não era deste mundo. As curas que ele promovia trazia o poder do bem e a finalidade delas era de se fazer útil e não satisfazer a curiosidade, aqueles desejos mesquinhos, comezinhos, mas essa promoção do bem chamava a atenção das pessoas. Essas curas, elas foram propagadas e elas levaram multidões de aflitos a buscarem a cura. Quer dizer, quando alguma coisa boa acontece, muitas pessoas vão querer essa coisa boa. Então, essas curas chamaram as multidões e neste momento, quando ele estava cercado de pessoas, ele ocupava o tempo para trazer a nova palavra, a nova missão, a sua tarefa bendita de trazer a bondade e a caridade na aplicação da lei do amor. Então, essas virtudes que ele tanto promulgava e tanto exercitava, eram virtudes necessárias para que cada um que o seguisse alcançassem e conseguissem conquistar o seu reino, que não era desse mundo. Muito poucas pessoas compreenderam como ele dizia. E depois até a religião transformou isso num céu eterno. Mas o mundo que Jesus promulgava, um reino que Jesus trazia, era um reino pleno de comunhão com Deus, da verdade, da união e da caridade, enfim. Os apóstolos, né, o seguiam de perto, foram orientados por ele. E Jesus percebeu, né, o potencial que cada um tinha, como já dissemos. E ele fazia, né, que eles entendessem, que eles também poderiam fazer o que ele fazia. Quando ele proclama, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vocês têm a capacidade de curar, de expulsar espíritos, de levantar os mortos. Confie em você. Tenha plena confiança no seu potencial. Então, Jesus, em toda a sua caminhada, orientou-nos no sentido da verdadeira ligação com Deus, com a verdadeira fé, sem medo, sem punição, através do amor. Ele apresentou Deus como um Pai amoroso
compreensivo, com atributos, e não com sentimentos e com reações humanas. Aquele Deus vingativo, aquele Deus que se ira, aquele Deus que se inflama, aquele Deus que proclama muitas vezes a guerra e o desentendimento. Jesus mostrou o caminho, foi o divino mensageiro da boa nova, do evangelho, das boas notícias que nós temos hoje. O evangelho nos trouxe uma nova visão do mundo, né? Um novo entendimento do que é viver, do que é se relacionar, do que é ser humano. E aí, nós falamos dos milagres e nós vamos concluir. Mas vamos fazer uma pergunta. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta a vocês mesmos, mas Jesus era médium? Porque ele efetuava a cura. Ele era médium? Vamos raciocinar. O que é médium? Segundo a doutrina dos espíritos nos esclareceu. Médium é um intermediário. É aquele que faz a comunicação, do qual os espíritos desencarnados se servem, né, para transmitir as suas mensagens. Então, Jesus é o nosso governador planetário. Jesus já era um espírito puro antes do planeta existir. Ele é o Cristo, é um ungido, um enviado, escolhido por Deus. Então, Jesus, se ele fosse considerado médium, ele seria médium, mas ele seria mensageiro da lei de Deus, e não um mensageiro dos espíritos, que são, nós digamos assim, os seus subordinados. Jesus não atuou como médium, porque ele detinha todo o poder de transformação deste planeta, todo o poder de ação e todo o poder de manipulação dos elementos que estão no nosso planeta. As curas chamavam a atenção por esse caráter extraordinário que tinha, né? Mas hoje, pela doutrina dos espíritos, nós temos a explicação do que vem a ser esses milagres, não é? O conhecimento nos descortina os véus. Existe um mundo espiritual, um mundo extrafísico, além da matéria, dos nossos 5 sentidos. Esse mundo espiritual, ele buscou comunicar-se com o mundo físico. Foi uma invasão organizada, uma invasão espiritual organizada. Foi necessário que alguém prestasse atenção nessa invasão espiritual. E foi Allan Kardec, que entendeu todo esse processo de comunicação e trouxe a explicação desses fenômenos que aconteciam, né? Esses fenômenos espirituais. Então, a ação, né, recíproca do espírito sobre a matéria, a princípio chamou-se atenção porque a mesa girava, o espírito atuante na matéria, a vontade, né, o princípio espiritual operando uma transformação, um movimento. Então, são os princípios constituintes do universo, o princípio espiritual, o princípio material, sob o comando de Deus. E era preciso que alguém compreendesse isso. E foi o que Allan Kardec fez. Então, Jesus operava milagres? Vamos pensar. Milagre vem do latim, miraculum, uma coisa extraordinária, maravilhosa. Para os olhos comuns do povo, era um milagre. Mas Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. Então, se Jesus operasse esses ditos milagres, ele estaria indo contra a lei divina. Então, Jesus operava milagres? Qual é a conclusão que cada um vai tomar nesse sentido? Porque muitas vezes, muitos fatos extraordinários de Jesus ficaram entendidos como milagres, por não entenderem as causas.
Via-se somente aquela coisa, aquela cura. O cego voltava a enxergar, o paralítico voltava a caminhar, a mulher hemorrágica cessou aquela perda de sangue. Então, o dito morto ressuscitou. Então, Jesus operava prodígios frente ao povo ignorante e sedento de conhecimento. Ignorante no sentido de não ter o conhecimento, não no sentido pejorativo. No caso, né, que eu falei da ressuscitação dos mortos, é um exemplo que a gente pode dar muito claramente, entender muito claramente. Porque, como eu falei anteriormente, Jesus via a condição espiritual. Então, naquele ser aparentemente inerte, Jesus percebia que tinha uma vida ainda latente ali, que era uma questão de tempo que aquele espírito voltasse à vida. Então, é uma morte aparente, que hoje, com o conhecimento, com o desvelar da ciência, foi comprovado que é um fenômeno de morte aparente. Então, a ressuscitação que aconteceu lá no Evangelho como miraculoso foi um fato de ordem natural, que Jesus tão bem conhecia. E o Espiritismo revela esse elemento espiritual, né, esse elemento transformador, como uma das forças da natureza. Então, o elemento espiritual age com a força material para poder se manifestar no plano físico, no plano das relações. Então, Jesus tinha um poder de manipulação dessas forças que nós não podemos calcular. Ele manipulava essas forças, a energia espiritual e a força material, que provém, né, do fluido cósmico universal, da onde, né, provém tudo que é matéria que nós conhecemos hoje. Então, era a manipulação de forças naturais, nada de sobrenatural. E aí está a missão dos apóstolos como médiuns. Os apóstolos, sim, foram trazidos como médiuns, foram preparados para operar essas manipulações das forças naturais, mas sem o saberem. Eles simplesmente aplicavam a vontade com a força de operar aquele prodígio, de curar, de amparar, de envolver aquele doente, aquele necessitado, como Jesus os tinha orientado. Foi comprovada essa força dos apóstolos lá no dia de Pentecostes. Jesus já havia partido e houve, né, o fenômeno que se conheceu como as línguas de fogo, porque os apóstolos se comunicaram em idiomas diversos, dos quais eles não tinham conhecimento. Então, aí foi a prova de que eles eram intermediários de espíritos que povoavam o plano extrafísico, que povoavam ali, naquele mesmo movimento, mas que não eram visíveis aos olhos carnais. Então, Jesus preparou os seus apóstolos para operarem como médiuns. Porque o espírito, né, despojado de um corpo físico, ele precisa de um intérprete, ele precisa de um médium para poder agir, que, como nós já falamos, que não foi o caso de Jesus, mas dos apóstolos. Eles precisavam de intermediários. E nós vamos entrar aí no campo, né, dos espíritos curadores. As curas operadas por esses espíritos curadores está muito bem explicado lá no livro dos médiuns de Allan Kardec. Está no capítulo 14, no item 7, na verdade, Kardec indaga, né, aos espíritos para nos explicar as diversas categorias de médiuns, que os médiuns somos de várias categorias. Tem os médiuns escreventes, os médiuns psicofônicos, que trazem mensagens,
os médiuns psicógrafos, os médiuns curadores, que realmente conseguem manipular, né, juntamente com os espíritos, nessa ação magnética, promover a cura. Então, o Kardec explica para nós, lá em O Livro dos Médiuns, que esses espíritos curadores, eles recorrem a uma invocação, a um pedido, a uma prece. Então, eles recorrem realmente a uma entidade extrafísica, a uma entidade espiritual. Eles fazem uma prece, um pedido, uma solicitação. Esses médiuns nunca, na verdade, estão atuando sozinhos. Sempre existe essa ligação do encarnado com o desencarnado no sentido de obter a cura. E para que isso se opere, tem que haver um desejo forte do ser que está se colocando de intermediário. Essa invocação é ardente no sentido de se colocar no lugar daquele que necessita, de sentir o amor por aquele ser, de sentir o amor de Deus que pulsa também naquele ser. Então, como médiuns, né, e curadores, nós nunca estamos sozinhos. Então, o dom de curar que nos traz lá em O Evangelho é uma coisa muito séria. Porque a mediunidade não é um dom especial. Porque Kardec também nos fala que todos somos médiuns, de uma forma ou de outra, em gradações. Nem todos de nós somos médiuns ostensivos, mas todos detemos um certo grau de mediunidade. Nós muitas vezes recebemos inspirações, soluções, ideias que não são nossas, são dos nossos protetores. E muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu estava com um problema dificílimo, mas eu tive uma boa ideia. Então, esse é o médium que é médium, mas que não sabe que está recebendo a orientação da espiritualidade. Então, a mediunidade, nessas gradações, não é um dom, né, a gente diz entre aspas, especial. É um poder, né, particular, como muitos entendem. Eu tenho esse dom, então eu vou me colocar numa condição especial e vou trazer a cura. Formem-se as multidões. Porque se você se julga melhor do que você é, se você não tem aquele preceito de caridade, não recorre a uma invocação, a um pedido, a uma ligação com a espiritualidade, você pode estar se ligando com espíritos embusteiros, que praticam certos feitos a princípio, mas que depois escravizam. E muitos médiuns falidos, ao desencarnar, relatam por mensagens psicográficas a sua derrocada lá no plano espiritual. Então, a mediunidade é uma tarefa no campo da caridade. A mediunidade é uma tarefa que coloca o amor em ação. É uma coisa muito séria. Então, com isso, nós deduzimos que não existem preces fortes, fórmulas especiais de cura. Como a gente vê muito no dito popular, essa prece é forte para você alcançar essa graça, essa prece é forte para você conseguir um livramento. Essas coisas são a má interpretação sobre a ação da prece e sobre a ação desse plano que está junto conosco atuando. Então, essas preces prontas, fórmulas de cura, não existem, na verdade. Existe o amor em ação. Existe o merecimento do doente. Existe, como nós estudamos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, e na Gênese também de Allan Kardec, que é muito bem colocado,
o caso da mulher hemorrágica, porque Jesus não se dirigiu a ela, né? Mas o desejo ardente que ela tinha em se curar foi unido ao ponto de remissão daquela pessoa, daquele espírito, daquela mulher. O seu ponto de remissão, ela fazia 10 anos que ela estava hemorrágica, ela era deixada de lado na sociedade judaica. Então chegou aquele ponto de remissão da sua tarefa, do seu envolvimento naquela encarnação, e a sua expiação como se estancou naquele momento. Houve a união do desejo e da concretização da sua elevação espiritual. Então foi aí que Jesus dita: saiu de mim uma virtude. Esse trecho é lindo no Evangelho. Tua fé te curou. Então essa virtude que saiu de Jesus na cura da mulher hemorrágica prova a intenção e o merecimento do ser em conseguir a sua cura. Por isso, nem todos podem ser curados. Na verdade, tem a história do espírito, as suas anteriores existências. E essa busca frenética de uma cura que muitas vezes é impossível, leva muitas pessoas à depressão e à desilusão. Porque de tempos em tempos aparecem médiuns curadores aí que buscam, que rendem, que fazem multidões de pessoas buscando a cura. Mas a cura depende de cada ser buscar em si a causa dessa aflição, a sua história. Portanto, essa cura transcende a doença, transcende o doente, transcende a matéria. É uma coisa intrínseca, é do espírito encarnado. Portanto, os médiuns, eles não produzem nada de sobrenatural. Eles são intermediários. Eles atuam em conjunto com os espíritos que trabalham para o bem. Então, como nós já falamos, Jesus não era intermediário de nenhum espírito. Então, que fique aqui bem claro, se ele for encarado como médium, nós vamos dizer, como está lá na Gênese, que ele seria médium de Deus. Com isso, Jesus alertava, né, como nós lemos lá no início, o comércio das coisas divinas. Ele alertava contra esse perigo. Isso ele já fez como ato quando ele expulsou os vendilhões do templo. Ele fala: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então, daí Kardec alerta aos médiuns, né, que vêm dos espíritos e que chegam até nós através dos ensinamentos de Allan Kardec. Esse dom lhe fora dado por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Então, o dom da cura é para ser utilizado gratuitamente. Não podemos nunca usar como objeto de comércio, cobrar. Se alguém cobra pelo exercício da mediunidade, vai ter que ressarcir isso perante as leis divinas. No livro Consolador, Emmanuel nos diz: a mediunidade, como luz que brilha na carne, é um atributo do espírito, patrimônio da alma, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Então, sendo um patrimônio da alma imortal, desse espírito que está indo e vindo nas encarnações sucessivas, não deve ser mercantilizado. Nós temos o exemplo do Chico Xavier, porque muitas pessoas justificam a cobrança, né, a mercantilização das consultas mediúnicas por ser um meio de vida.
porque ela tem que atender os doentes, tem que atender os necessitados e não tem tempo para trabalhar. Nós temos o exemplo, né, que eu estava iniciando, do querido Chico. Ele trabalhou mais de 30 anos na Fazenda Modelo, em Minas Gerais. Ele nunca esmoreceu na sua tarefa mediúnica. Ele consolava, ele recebia todos com carinho, com atenção, contava seus causos e atendia com alegria, até curas ele efetuava. Ele escreveu mais de 500 livros, reforçando a vida no além. Ele distribuiu o pão do espírito e o pão da carne, mas ele nunca utilizou da mediunidade. Ele recebia doações grandiosas, mas tudo ele doava para a caridade. É um exemplo que nós temos. Na Revista Espírita também, de 1863, encontramos um relato que o Espiritismo também reconhece como profanação, desrespeitos, chamados mortos levianamente por motivos fúteis, e sobretudo para fazer disso profissão lucrativa. Então, era um alerta reforçado por Allan Kardec, que não se pode utilizar da mediunidade como um ganho material. Ainda na Revista Espírita, Kardec relata um caso que eu vou trazer para vocês assim, en passant, porque são muitos nomes que são colocados. Ele fala que um espírito X trouxe uma comunicação que dizia que era recomendado aos médios cobrarem por suas consultas e darem esse valor arrecadado aos pobres. Aí Kardec levou essa pergunta a 6 médiuns diferentes, sem comunicar para eles o conteúdo, para saber se era lícito arrecadar dinheiro para os pobres dessa forma, cobrando pela mediunidade. E tal comunicação foi desmentida por esses médiuns e encontramos esses detalhes relatados, como eu falei para vocês, na Revista Espírita. Portanto, a mediunidade não é um talento, não existe sem o concurso de um espírito atuante. Então, sem o espírito, seria como um violinista sem o seu violino. Nós somos o violino, nós somos um instrumento dos espíritos superiores. Então, há de haver uma renovação moral no médium e um total desinteresse material, que é um dos atributos da mediunidade curadora, diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Nós vemos exemplos do Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, que trazia as suas receitas, do famoso José Arigó, que recebia o Dr. Fritz. E nós temos relatos de espíritos que hoje, ainda atuando com médicos, fazem o bem. Mas temos também um relato recente onde o orgulho, a soberba, sem julgar, mas o lucro, né, o bem material, leva o médium à queda, que foi o nosso amigo, nosso espírito amigo, que infelizmente intentou na sua queda, o médium João de Deus, né? Que nós não vamos aqui relatar nem julgar, mas nós vemos onde que leva, onde pode chegar um médium quando perde, né, as bases do seu trabalho mediúnico. Então, vamos concluir o nosso relato. Nenhum médium é capaz de produzir fenômenos espíritas sem a ajuda dos espíritos desencarnados. Só Jesus, né, o pôde. Então, não é possível provocar uma sessão. Sempre é o concurso de uma equipe espiritual que comanda, que atua, que anima e que orienta. Como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Não adianta eu querer receber a mensagem se o espírito comunicante não está pronto para trazê-la, né? A mediunidade não é uma profissão. Dessa forma, por ser algo que não nos pertence, que é um instrumento que nós, né, utilizamos, ela deve ser gratuita. É um instrumento que se utiliza de nós, né? Somos aquele violino na mão do violinista espiritual,
quem faz disso uma profissão não conhece o Evangelho de Jesus, que são as leis de Deus e o Verbo. Então, dentro da doutrina espírita, um milagre seria a derrogação da lei. A cura é possível, desde que se avalie a história de cada espírito. E a cobrança monetária de uma cura espiritual é a derrocada do médium e do espírito encarnado. Então, que essas lições sirvam para nós como um encaminhamento para a nossa profissão de fé. Que os médiuns, dotados dessa mediunidade de cura, se iluminem cada vez mais. Que tragam cada vez mais alívio aos doentes e aos sofredores. Porque nós estamos em um mundo muito necessitado ainda de amor, de cura e de elevação espiritual. Então, nós pedimos que Jesus ilumine esse nosso caminhar. E dessa forma, nós encerramos o encontro de hoje. E vamos pedindo mais uma vez que elevemos o nosso pensamento em oração, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, aos mentores espirituais que estiveram conosco nesta oportunidade, pedindo a eles que nos dê condições de estudar, de amparar, de trabalhar cada vez mais na divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ser amparados por essa força magnífica que emana desse Mestre de luz e de bondade, que os nossos corações possam estar repletos de amor, para que esse amor possa ser transmitido nos quatro cantos do mundo. Que a paz desse Divino Mestre envolva vossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela atenção de todos.